Se você quer saber o que você precisa para escrever um artigo científico, continua aí. Hello, aqui é a Gabs e bem-vindos ao meu canal de novo. Outro dia eu tava vendo que vocês estavam comentando muito e ainda vendo bastante o meu vídeo sobre artigo científico. É um vídeo de 2017, então vai fazer aí quase 3 anos daquele vídeo. E desde então eu adquiri aí muito mais experiência para passar muitas dicas para vocês sobre como escrever um artigo. Porque aí desde então acho que já foram pelo menos mais 3. E aí, eu assisti aquele vídeo de novo, pra ver o que eu poderia acrescentar. Então, aqui estou eu. Toda aquela parte, então se você não assistiu, eu vou deixar o link dele aqui no final do vídeo. E aí você assiste. E é o seguinte, quando você vai escrever um artigo, TCC, artigo científico, da pesquisa científica, iniciação científica, seja lá o que for, qualquer texto mais crítico, o importante é que você delimite um tema e que ele seja super específico. Já falei só sobre isso num vídeo aqui do canal, que é como definir o seu tema do TCC. Isso não vale só para TCC, vale para qualquer tema, qualquer texto que você escreva, na verdade. Então, é muito importante que você especifique realmente o tema do seu artigo. E em segundo lugar, você fazer uma coleta de material. Você vai pesquisar, você vai ver o que você tem aí de bagagem para escrever, o que você tem de conteúdo na internet, de livros, enfim, que você consegue usar. E se você tem argumentos favoráveis e contra a ideia que você quer defender. Se você não tem uma ideia inteira ainda para defender, não tem problema. Não precisa ser o seu objetivo necessariamente, mas você precisa ter aí um geral para você saber o que é a favor, o que é contra, quais são as opiniões a respeito desse tema. E aí você aos poucos vai adquirindo a sua, conforme a pesquisa. Na hora de estruturar o seu artigo, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dividir, estruturar o seu artigo, fazer um esqueletinho. Costumo escrever artigos um pouco interdisciplinares, eu costumo falar de direito e economia, por exemplo. Então, eu já por aí, na verdade um pouco mais complexo do que quando você escolhe um tema só. Mas você já tem que definir você já tem que dividir o seu trabalho em duas partes, a parte do desenvolvimento, tô dizendo. Porque aí você vai precisar dar um contexto para o direito, um contexto para a economia, e no terceiro tópico você vai relacionar os dois. Isso vale, assim, na verdade, para qualquer coisa que você vai fazer. Ainda, se você é de uma área que não é tão negócio de ficar filosofando em cima dos conceitos igual ao direito, coisa de exatas, engenharia, química, biologia, enfim, áreas da saúde que você tem dados concretos para usar, isso é melhor ainda porque você já vai ter uma coleta ali de dados que você vai servir de embasamento. Eu acho que é muito mais fácil, inclusive, do que ficar nessa parte teórica. Eu gosto, inclusive, de pegar a parte de estatística, de dados para colocar no meu artigo, para ficar mais concreto, mas aí é uma preferência minha, tá? Você não precisa fazer isso se você também aí é da área do direito ou algo afim. Para ajudar vocês a estruturar esse esqueletinho, que eu gosto de chamar, do seu artigo, eu criei uma freebie, um modelo grátis, um PDF grátis, para vocês baixarem, imprimirem e usarem, e eu vou explicar eles para vocês. Então aí eu chamei de mini projeto de artigo, porque existe o projeto de artigo na norma da BNT, e eu não quero que vocês confundam com isso, por isso que eu coloquei o mini antes. E aí a primeira coisa que você vai delimitar é falar sobre o que você quer falar. Não precisa ser o título do seu trabalho. O título você pode deixar meio que pro final, você não precisa definir o título agora, mas você precisa definir o tema, o que você quer falar, qual que é o tema que você escolheu. E aí eu gosto de fazer já o esqueletinho, que vai ser a estrutura básica do seu artigo. É mais ou menos o sumário. Então, por exemplo, eu vou falar primeiro de economia, depois o direito, depois relacionar. Então, eu já tenho 3 membros principais do meu esqueletinho. E dentro dessa relação que eu vou fazer de direito e economia, dentro do meu tema, eu preciso contextualizar mais alguma coisa, e aí você vai colocando em tópicos e subtópicos o que você precisa falar. E essa parte do esqueleto, eu deixei a maior parte aqui do PDF para isso. Você pode rabiscar, você pode escrever o que você quiser, mas procure sempre definir em tópicos e a parte de forma mais objetiva possível. Por quê? Para você não fugir do tema.
Porque se você escolhe um tema que, por exemplo, um pouquinho mais amplo do que devia, é muito fácil você sair falando coisas e coisas sem falar nada. Então, esse esqueletinho é bom pra isso. Embaixo eu coloquei aqui argumentos e perguntas, que é o que o objetivo do seu trabalho vai ser. Né? Isso vai te ajudar depois a colocar nas normas de artigo, enfim. Mas os argumentos e as perguntas são o porquê que eu quero defender essa ideia, o porquê. E o material e os livros base é assim, eu tô usando principalmente quais livros para embasar o que eu tô falando. Então, assim, é só para colocar ali uma certa bibliografia do que você tá usando. E isso ajuda bastante. Lá no final do PDF, eu coloquei introdução e resumo. Por quê? Porque é a última coisa que você vai fazer. É a primeira que a gente lê quando a gente abre um artigo? Mas é a última coisa que você vai fazer. Tanto a introdução quanto o resumo, eles têm normas específicas para serem seguidas pela ABNT. Então, a introdução e o resumo você deixa para o final, e a introdução depois você vai alimentando ali de forma um pouco melhor, pode ser ao longo do texto, enfim. Eu tô dizendo, voltando ao esqueleto, na verdade, um pouquinho. Começa pelo esqueleto, porque é o bruto do seu trabalho. O meu TCC, por exemplo, eu fiz em 5 dias esse esqueleto básico. E depois eu fui aprofundando, lendo, enfim, conforme necessário, conforme as orientações do meu orientador. Mas o básico, o bruto, eu tinha feito nesse esqueleto. Porque é uma coisa mais teórica que você consegue fluir bem, uma vez que você dividiu o seu trabalho nesses tópicos que eu tô te falando. E aí lá no final você faz introdução e resumo. Eu acho que a introdução é o mais difícil pra mim. E aí, por fim, ainda a conclusão. Mas aí, a conclusão, você vai estar, conforme escrevendo o desenvolvimento do seu trabalho, você chega na conclusão. Então, é a parte final do seu trabalho que é mais natural, né? Flui melhor do que a introdução e o resumo. Basicamente isso. Imprimam, usem. Quem estiver usando e me manda a foto, tá? Eu reposto lá no Gabs Study, me siga por lá, aliás. E é isso, eu acho que essas são as minhas dicas principais aí para como escrever um artigo científico. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, sobre revistas, como publicar, mais dicas para escrever realmente, me deixa aqui nos comentários, deixa seu like no vídeo se você gostou. Um beijão, até o próximo vídeo.